Pessoal, boa tarde. Espero que estejam todos bem aí novamente, né? A gente vai dia a dia suportando a situação, mas vamos lá então. A ideia do vídeo de hoje, a gente vai tentar a cada semana fazer um vídeo com um tema diferente, aproveitando as fotos do blog e o Stellarium principalmente, né? Então a ideia hoje é pegar o movimento diário do Sol. Tá? A gente vai focar no Sol, depois vai falar de outros astros, mas o movimento diário do Sol, tudo bem? Primeira coisa, a gente tem quase a certeza, colocando aqui, quase a certeza de que amanhã o Sol vai nascer novamente, né? A gente tem quase certeza de que ele vai se pôr daqui a pouco, agora são 3 horas da tarde, e de que amanhã ele nasce de novo, e no outro dia nasce de novo, e no outro dia assim sucessivamente, né? Eu digo quase certeza porque a gente não pode ter certeza de nada, haja vista 2020, né? A natureza às vezes surpreende a gente. Mas é quase uma certeza. E justamente por ser quase uma certeza, a gente já estudou bastante esse movimento, né? E conhece uma série de fenômenos, enfim, que acontecem, de situações, e consegue prever algumas coisas e tal. Tá? Então hoje a gente vai olhar para o movimento diário do Sol. Tudo bem? Vamos lá então. Bom, primeira coisa aqui. Algumas fotos lá do blog colocam o nascer do Sol. Por exemplo, essa aqui da Mariana Fracaroli, primeiro Redes, nascer do Sol em tempos de quarentena. Então tá aqui o Sol nascendo. A maioria de vocês manda foto para o blog do Sol se pondo. Eu acho que vocês acordam tarde, né? Imagino que vocês não acordam 6 horas para ver o Sol nascer. Acontece. Agora eu de vez em quando acordo cedo. Eu tirei essa foto aqui, publiquei lá dia 23 de abril, madrugando no feriado de isolamento, aqui da janela do meu escritório. Então, Sol nascendo aqui no centro. Tem outras fotos do Sol nascendo, essa aqui do professor Rogério, lá de Bragança, nascente em Bragança. Essa publicada hoje no blog, tá? Então, Sol nascendo lá da vista do professor Rogério, em Bragança Paulista. E, então, a gente sabe que o Sol nasce, ele começa a subir, vai subindo aos céus. Essa foto aqui, por exemplo, da Sabrine, já mostra o Sol num ponto mais alto do céu aqui, e depois ele vai descendo e vai se pôr. Então tem uma série de fotos que vocês mandaram do Sol se pondo. Separei algumas aqui para ilustrar. Essa aqui da Heloísa, segundo Redes, ao pico. Eu achei engraçado aqui essa foto dela colocar o nome ao pico, porque dá a impressão de que está subindo, né? Mas na verdade é que o Sol está se pondo próximo do pico do Jaraguá, né? Outra foto aqui do pôr do Sol da Sabrina, do primeiro log B, também já com um crepúsculo aqui bem bonito. Outra do pôr do Sol, essa do Jonathan Barbosa, segundo Redes, tá? Então Sol se pondo. Outra aqui bem bonita, que eu até usei como capa lá do grupo do Facebook, desse grupo, né? Da Victoria, do segundo log B. O Sol se pondo ali atrás dos eucaliptos, dos pinos. Esse outro da Rafaela Ferraz. Ela colocou o título de Puesta de Sol, em espanhol. Também lá, quase no crepúsculo já. E, por fim, essa que colocou o título Mais um Pôr do Sol. Só pra gente colocar mais um aqui na lista. Da Raquel Guerrini, terceiro log B. Enfim, tá? Então a gente tem essa certeza, esse costume de acreditar que no dia seguinte o Sol vai nascer, vai subir ao céu e depois vai se pôr, né? E vai repetir isso no outro dia, no outro dia, no outro dia, assim por diante, tá? De uma maneira um pouco mais didática, a gente tem o seguinte, ó. Esse slide eu roubei de um professor, foi meu professor na faculdade, o professor Bosco. E aqui tem um observador, que pode ser qualquer um de nós. O horizonte, que é todo o chão visível, né? O máximo que a gente consegue ver para norte, sul, leste, oeste. E o Sol nasce num certo momento do dia, geralmente ali de manhãzinha, né? Por volta das 6. A gente vai discutir isso depois. Vai subindo, aí chega um ponto mais alto da trajetória quando é meio-dia. Depois ele se põe. Aí tem o pôr do Sol, que também é chamado de ocaso.
e aí a gente deixa de ver o Sol. Quando é meia-noite, ele está lá no oposto em relação ao meio-dia, né? E no dia seguinte ele nasce novamente. Tá? Visivelmente, né, a trajetória visível dele é mais ou menos essa, por volta das 6 da manhã. Nasce aqui, dá a volta, quando chega perto de meio-dia ele está aqui em cima, depois, tardezinha, ele se põe aqui de novo. Tá? Bom, até aí tudo bem. Vamos olhar agora para o Stellarium, que é o que interessa para a gente, né? Eu estou aqui configurado, como vocês podem ver, na localização da minha casa, aqui no centro de São Paulo. E agora 3h30 da tarde. Se eu coloco aqui na hora que o Sol está nascendo, vamos voltar aqui para 6 da manhã. Tá? Então 6 da manhã, o Sol estava quase nascendo. Se eu adianto aqui um pouco o tempo, a gente vai ver o Sol subindo. Vou colocar mais rápido, né? Olha lá o Sol subindo, beleza. Tá? Agora o que eu quero notar com vocês é o seguinte: como é esse movimento de subida do Sol? Deixa eu voltar para trás aqui o tempo. Voltando para trás, beleza. Tá. Vamos colocar aqui aquelas coordenadas da grade azimutal, que a gente já conversou no outro vídeo. Repare o seguinte, ó. Quando o Sol está nascendo, ele está em qual grau de azimuth? Acelerar aqui, opa. Tá aqui, ó. O Sol nasceu aqui. Está nesse grau 70. 70 graus de azimuth. Conforme ele vai subindo, 6h40 da manhã, 7, 7h30, repare o movimento dele, né? Opa! Quando dá 8 horas da manhã, ele está aqui no grau 60. Então ele saiu do 70, ele nasceu aqui no grau 70 de azimuth e veio para o grau 60. Então ele andou 10 graus em 1h20. Se eu continuo aqui mais rápido, ele vai subindo inclinado, vai, enfim, chega ali no grau 50, quando já é por volta das 9 horas da manhã. Então ele saiu aqui do 70, veio para cá e veio para cá. Repara que dá para eu fazer um triângulo. Imaginem aí traçar um triângulo daqui, de onde ele nasceu, aqui embaixo, até onde ele está, e pegar a reta horizontal e vertical aqui, fazer um triângulo retângulo aqui, aqui e aqui. Se eu desenho esse triângulo retângulo, eu consigo tirar um ângulo aqui, que é o ângulo de inclinação de subida do Sol com relação à vertical. Repare que para São Paulo, né, eu estou usando o vídeo aqui de São Paulo, vou voltar no tempo aqui, opa, o Sol nascendo de novo, peraí. Então o Sol nascendo aqui por volta das 6h40, e aí ele vai subindo inclinado, com uma inclinação aqui para São Paulo de mais ou menos 23 graus e meio. Tá? Guarda esse número aí, 23 graus e meio é a inclinação entre a vertical e a subida do Sol. Tá? Bom, vocês devem lembrar, abrir aqui uma figura que a gente compartilha, que a gente reparte o globo terrestre em duas coordenadas principais aqui, latitude e longitude, né? Então a latitude são essas linhas horizontais aqui, 30, 60, 90, e a longitude, as linhas verticais, né, que vão dar a volta no globo aqui. Tá? Hoje a gente vai se preocupar com a latitude apenas. Tá? Bom, se a gente olha para o Brasil, aqui no globo, tá? Então se a gente olha para o Brasil, São Paulo está aqui, né? E a gente viu que o Sol sobe inclinado com aqueles 23 graus. E o que ele faz ao longo do dia? Então vamos voltar aqui para o estelário. Sol nasceu lá de manhã. Vou voltar aqui a última vez. Opa, pronto. Sol nasceu de manhã, aí ele vai subindo inclinado. Opa, acelerei demais. Ele vai subindo inclinado. Então vem aqui para a linha de 60 graus, 50, enfim. Vai subindo, ó, 9 da manhã, 10, 11 da manhã. Quando chega perto do meio-dia, ele está no ponto mais alto da trajetória. E aí ele começa a descer. Tá?
E à tardezinha ele vai se pôr aqui próximo do oeste. Tá? Então hoje, provavelmente aqui por volta das... deixa eu ver... 4, 5 e pouco da tarde, ele está se pondo aqui. Vocês repararam que ele desceu também inclinado? Ó, vou voltar no tempo. Ele desce com a mesma inclinação, só que agora está do outro lado, né? Então ele está se pondo, está do lado esquerdo, a inclinação de 23 graus aqui com a vertical. Tá? Isso para São Paulo. E se a gente olhar para outras cidades do Brasil? Eu peguei duas aqui específicas. Uma aqui no Amapá, no norte do Brasil. Então eu peguei a latitude, a coordenada geográfica de Macapá. Tá? Vou colocar aqui na localização. Eu peguei o aeroporto de Macapá. Tá? E vou voltar para 6 da manhã. Seis e 10 da manhã. Como que o sol nasce para quem está lá no Macapá? Se vocês repararam aqui na localização, a latitude de Macapá é 0 grau. 0 grau, 3 minutos. Então praticamente 0 grau. Tá? O que acontece com o sol nascendo lá? Se a gente acelera o tempo aqui, ó, 6 e 10, ó, o sol está nascendo aqui. Vou acelerar um pouquinho mais. Olha como ele sobe. Repare que praticamente vertical, né? Ele subiu praticamente na vertical. Estou voltando no tempo aqui agora. Lembra que em São Paulo, em 1 hora mais ou menos, 1h15, ele já tinha andado 10 graus para a esquerda, né? Agora aqui, ó, 1 hora que nasceu, 2 horas que nasceu, ele está praticamente ainda nos 70 graus de azimuth, né? Ao longo do dia ele vai subir também, enfim, acelerar aqui um pouquinho, opa. E à tarde, lá no lado oeste, ele vai se pôr, vou voltar um pouquinho no tempo aqui, mas ele também se põe praticamente na vertical, não. Tá? Então, para quem está lá no Macapá. Por que eu coloquei aqui, escolhi essa cidade? Porque a latitude 0 é praticamente na linha do Equador, né? Se a gente olha aqui para latitude 0, é na linha do Equador. Aqui, assim, mais ou menos, está Macapá. Certo? Uma outra cidade que a gente pode colocar aqui no Brasil, um pouquinho mais ao sul, Porto Alegre. Tá? Vou pegar Porto Alegre aqui, capital do Rio Grande do Sul. Se a gente coloca aqui no Stellarium Porto Alegre, tá aqui, bom. Colocar também 6 da manhã para o sol nascer aqui. Então, como que o sol nasce lá em Porto Alegre? Mais ao sul do que São Paulo, né? Adiantando o tempo. Já dá para prever, né? Que ele nasce aqui perto do 70 graus. E adiantando, ele sobe bem inclinado. Ó, quando é 8h40, 9 horas, ele já andou até os 50, quer dizer, já andou 20 graus para a esquerda, um pouco mais inclinado que São Paulo, né? Justamente porque a latitude de Porto Alegre é um pouco maior que São Paulo para o sul. Tá? Também subiu inclinado para a esquerda e vai se pôr lá inclinado para a esquerda também. Tudo bem? Então a lógica é essa. E se a gente pega uma outra cidade agora do hemisfério norte? Então a gente viu aqui pro Brasil uma cidade aqui, São Paulo, depois Macapá aqui na linha do Equador e Porto Alegre aqui no Rio Grande do Sul. Se a gente vai para o hemisfério norte, pegar alguma cidade aqui no hemisfério norte, eu separei Havana, em Cuba. Tá? Então se a gente coloca aqui na janela de localização Havana, aqui em Cuba,
Repare que a latitude agora é norte, não é mais sul, igual São Paulo e Porto Alegre, né? Latitude norte, 23 graus. Praticamente a mesma latitude de São Paulo, só que ao norte do Equador e não ao sul. Tá? Então, como que o Sol vai nascer lá? Vou colocar de novo 6 da manhã aqui. E se a gente acelera o vídeo... Opa. Ó, repara que 7 horas da manhã o Sol ainda não nasceu hoje lá, né? Vai nascer um pouco mais tarde. Opa. Cadê aqui? Aqui. Nasceu às 7h50 da manhã. Repare que o Sol está nascendo aqui nos 70 graus também. Tá? Só que o que ele faz lá em Cuba? Ele sobe inclinado para a direita e não para a esquerda, né? Praticamente com a mesma inclinação de São Paulo, só que em vez de ir para a esquerda, para a direita também. 23 graus aqui. Tá? Ele vai dar a volta lá no céu, enfim, e se pôr no oeste quando for mais tarde, né? Tá bom. Por último, pegar uma cidade agora mais distante do Equador, e aí eu vim aqui para baixo, na Antártica, na base brasileira, que é a Estação Comandante Ferraz, tá aqui, tá? Ela tem uma latitude sul de 62 graus, tá aqui, né? Lembra que São Paulo tem sul 23 graus, né? Que 62 graus, então como que o Sol nasce lá? Se a gente vem aqui no tempo, deixa eu passar aqui para de manhã, ó, meia-noite aqui, adiantar, 1 hora, 2 horas, 6 da manhã, ó. 6 da manhã, o Sol vai nascer? Posso ficar esperando aqui um tempão, ó. 7 da manhã, opa. 9 da manhã, opa, apareceu aqui. 9h40 da manhã, então o Sol está nascendo praticamente às 10 da manhã. É bom para quem gosta de acordar tarde. E qual o movimento que ele faz? Olha a inclinação. Bem inclinado, 62 graus com relação à vertical. Chega aqui por volta do meio-dia. Ele está aqui no ponto mais alto que ele chega, que são 10 graus apenas. E vai se pôr... Ó, 2 da tarde, 3. Por volta das 3h50 ele está se pondo. Então você vê que ele só subiu um pouquinho aqui, 10 graus, né? Repara a diferença se a gente volta aqui para Macapá, né? Para o aeroporto aqui onde eu estava. Se a gente volta aqui para Macapá, quando é por volta do meio-dia, olha onde o Sol passa. Voltando aqui 2, enfim. Tá, aqui era um dos pontos mais altos, ele chega a 70 graus de altitude. Né? 70 graus de altitude e lá na Antártica só 10 graus. Tudo bem? Então deu para reparar um pouco da diferença aí, né? Bom, em geral, vou colocar assim, essa diferença de movimento diário, eu acho que por hoje está bom já do vídeo. Separei essas cidades. Então, como que o Sol se desloca com a inclinação com relação à vertical e à horizontal em cada parte do globo. Isso vai dar a diferença que a gente chama de latitude. Para quem está na linha do Equador, o Sol sobe na vertical e se põe na vertical. Para quem está numa latitude mais abaixo ou mais acima, ele vai descendo mais inclinado para a esquerda ou mais para a direita, enfim, subindo mais para a direita, mais para a esquerda. E vou deixar duas questões aqui, né, para a gente ir pensando. E a gente pode conversar aqui nos comentários do vídeo. O que acontece nos polos, no Polo Sul e no Polo Norte, que tem uma latitude de 90 graus, tá? Seja ao sul, seja ao norte. O que acontece com o movimento do Sol nos polos? E a outra questão é,
E os outros astros? A Lua, os planetas, as estrelas, como que eles se movimentam no céu do ponto de vista da Terra? Tá? Essas duas questões a gente comenta aí nos comentários do vídeo. Tudo bem? Espero que tenha dado para entender alguma questão. Por fim, uma imagem que eu gravei aqui de casa, eu tirei várias fotos, vocês devem ter visto lá no blog. Tirei uma foto 6h57, outra 7h04, 7h14, enfim, até as 8 da manhã, e sobrepus a posição do Sol em cada um desses momentos para ver aqui de casa como que o Sol nasce com essa inclinação de 23 graus. Tudo bem? Então, chega por hoje. Até mais.